Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula do nosso curso de licitações do zero. Nas aulas anteriores a gente falou sobre o que é uma licitação, onde encontrar as oportunidades e como ler um edital sem se perder na análise, né? Agora nessa aula nós vamos tratar de um ponto essencial, que são quais documentos a sua empresa precisa organizar para participar de uma licitação, ou seja, quais são os documentos mais usados, mais utilizados, os mais simples e aqueles que você tem que realmente deixar pronto no seu drive, na sua pastinha aí, da forma que você for organizar. E eu quero começar com uma frase bem simples. Antes de pensar em vencer uma licitação, a tua empresa precisa estar pronta para comprovar que pode participar. Ou seja, ela precisa comprovar que está habilitada a participar da licitação que você está pleiteando, tá? Porque muita gente olha primeiro a questão do preço. Sempre vai no preço, foca no preço e quer saber quando que faz uma oferta, como ofertar, como dar um lance, como vencer a disputa. Mas antes disso, existe uma etapa muito importante, que é a documentação da sua empresa, a documentação da empresa para quem você presta uma consultoria. Então não adianta ter o menor preço se a empresa não consegue comprovar a sua regularidade, a capacidade técnica ou até mesmo a representação legal que a empresa tenha, porque na licitação, documentação não é um detalhe, os documentos não são um detalhe, eles são parte da estratégia para você vencer e se dar bem no processo licitatório, tá? A fase em que a administração analisa esses documentos, ela é chamada de habilitação. Então, a habilitação é que vai fazer a análise de toda a documentação da sua empresa. Então, de uma forma simples, a habilitação ela é uma etapa onde o órgão público verifica se a empresa ela possui condições realmente jurídicas, fiscais, trabalhistas, técnicas, econômico-financeira para executar o contrato objeto daquele edital. Então, quando você participa de uma licitação, o poder público ele não quer saber apenas sobre o seu preço do seu produto. Ele quer também saber se a empresa existe regularmente, se ela está em dia com as obrigações básicas e também se ela tem capacidade de executar o objeto daquele edital e possui os documentos que comprovem isso, ou seja, que comprovem a sua execuibilidade. Tá bom, pessoal? Então vocês estão vendo aí no slide sobre base legal, né, que trata sobre a questão da habilitação, verificar se o licitante realmente tem os documentos suficientes para demonstrar a capacidade de realizar aquele objeto. Então aqui vale a gente citar a Lei 14.133 de 2021, onde ela organiza a habilitação em grandes blocos, como a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a regularidade fiscal, social e trabalhista e a qualificação econômico-financeira. Mas não se preocupe em decorar isso agora, tá? O mais importante é entender a lógica prática. Tá? Então a gente vai por partes, tá certo? O primeiro grupo é a habilitação jurídica. A habilitação jurídica ela serve para comprovar que a empresa existe regularmente e que a pessoa que assina pela empresa ela tem os devidos poderes para poder representá-la, tá? Então aqui entram os documentos como CNPJ, contrato social, as alterações contratuais, documentos dos sócios CNH, RG, CPF ou também dos administradores, bem como a procuração quando tem uma outra pessoa que assina e que responde pela empresa, tá? Na tela tá aparecendo para vocês aí um exemplo que a gente suprimiu aqui também alguns dados, mas é um cartão CNPJ, onde vocês podem ver que tem a razão social, o CNPJ, bem descrito, né? A questão da empresa, o endereço e tudo mais. E também vocês têm a capa de um contrato social, onde trata sobre os seus representantes e a empresa. Tá certo, pessoal? O segundo grupo, ele envolve a regularidade fiscal, social e trabalhista. Tá? Aqui entram as famosas certidões, que normalmente o edital ele pode exigir certidão federal, estadual, municipal, do FGTS e a CNDT, tá bom? Que é a certidão de regularidade trabalhista, a negativa de débitos trabalhistas, tá bom? Cuidado principal que vocês devem ter, assim, ó, e tem que ser, como eu falei, organizar aquele Excel, organizar aquela planilha do teu checklist, vocês têm que ter muito cuidado com a validade. Porque dependendo da comissão de licitação que vocês pegarem, dependendo do pregoeiro ou do presidente de comissão, se não estiver válido, ele muitas vezes não vai nem abrir diligência. Ele vai dizer esse documento não é válido na data da sessão.
Então vocês têm que cuidar por isso que vocês serão inabilitados. E muitas empresas perdem oportunidades por esse erro simples, por ter uma certidão vencida. Por isso, o ideal é não deixar para emitir a certidão no último dia, tá? Crie uma rotina de acompanhamento, crie uma rotina de atualização do teu drive de documentos, porque se você deixar para o último dia, às vezes um site está fora, um tribunal não consegue emitir, online você tem que presencial retirar essa certidão, muitas vezes no fórum você não consegue acessar o site, como diversas coisas podem acontecer, você fica sem internet e aí entra em desespero. Então, crie uma rotina de sempre no começo do mês fazer a atualização de todas as suas certidões para que elas estejam válidas. Ok? Tem certidões que valem por 60, por 90, 120, 180 dias, mas tem as certidões que valem por 30 e você tem que atualizar todo mês. Então, o mais importante é você criar essa planilha, essa rotina de acompanhamento. Tá certo, pessoal? No slide que vocês têm do material de apoio aí, a gente fala um pouco sobre o documento, sobre a data de validade, status, responsável e tudo mais. Vocês podem acompanhar no material de apoio, no material didático. O terceiro grupo é a qualificação técnica, que aí a gente fala sobre o escopo do serviço e dos profissionais que vocês têm. E essa é uma das partes mais importantes para quem quer participar de licitação. Por quê? Porque a qualificação técnica ela serve para comprovar que a empresa tem experiência ou capacidade para executar o objeto daquele edital. Tá? Então, o documento mais conhecido que a gente fala muito, a gente já falou algumas vezes nas outras aulas, é o atestado de capacidade técnica. Esse atestado, normalmente, ele é emitido por um cliente anterior, que pode ser público ou privado, onde ele informa que a empresa já executou determinado serviço ou forneceu determinado produto, que é objeto da mesma licitação que você está querendo participar, tá? Mas muita atenção, porque não basta você ter qualquer atestado. O atestado ele precisa conversar com o objeto da licitação que você está participando. Então, se o edital ele exige experiência em limpeza hospitalar, por exemplo, o atestado genérico de limpeza comum talvez não seja suficiente, talvez ele não seja aceito pela comissão de licitação ou quando tem uma subcomissão de análise técnica, né? A subcomissão técnica, às vezes ela não aceita porque ela entenda que não seja suficiente aquela comprovação. Então, se o edital ele exige o fornecimento de determinado equipamento, o atestado precisa demonstrar compatibilidade, que a sua empresa já forneceu esse serviço, já forneceu esse equipamento e ela tem capacidade de atender novamente esse objeto em uma outra contratação, tá? A gente está vendo na tela um atestado, né, fictício, um atestado que está sendo utilizado aí, e ele está destacado, por exemplo, quem emitiu, qual foi o objeto, o período de execução, a quantidade e a assinatura, tá bom? Da empresa que está atestando, por óbvio, com compatibilidade com o edital que você está querendo participar. Então a pergunta que você, aluno, deve estar se fazendo e deve fazer essa pergunta é: eu consigo comprovar com o documento que minha empresa já executou algo semelhante? Isso vocês precisam se perguntar para poder colocar. Tipo, eu consigo comprovar e atestar que eu já prestei esse serviço? Porque se a resposta for não, aí é preciso ter um cuidado antes de participar, tá bom? Porque muitas vezes você pode participar da licitação, ganhar a licitação no preço e chegar lá na comprovação técnica e aí você é inabilitado, você é eliminado, você é desclassificado e perde uma grande oportunidade de ter um bom contrato com a administração pública. Tá certo, pessoal? O quarto grupo que a gente vai falar é a qualificação econômico-financeira, que também tem uma importância gigantesca nos editais públicos, porque ali podem aparecer documentos como o balanço patrimonial, demonstração contábil, certidão de falência ou recuperação judicial, índices contábeis, capital social mínimo, o PL, que é o patrimônio líquido, vários outros pontos podem ser tratados quando são exigidos, tá? Então esse é um ponto que o contador da empresa, que o contador que trabalha com a empresa, que trabalha com a consultoria, ele deve ser envolvido, tá bom? Não improvise de maneira nenhuma uma documentação contábil. A documentação contábil deve ser produzida pelo contador. Você deve estar atento ao edital, porque muitas vezes o edital pode solicitar que o teu balanço patrimonial, que a tua declaração contábil, que o teu contador tenha a assinatura SPID nele. Então você tem que ter muita atenção
e deve acionar o seu contador ou escritório de contabilidade para te auxiliar isso, tá bom? Porque se o edital exige balanço ou índice, o ideal é validar tudo com o contador antes de enviar, porque ele vai te dar 100% o auxílio e a garantia de que aquilo está correto. Então, atenção, os documentos econômico-financeiros devem ser validados com o contador. Tá certo, pessoal? Além desses documentos principais que eu citei, muitos editais vão exigir declarações, tá? Então pode haver uma declaração de cumprimento ao edital, uma declaração de inexistência de impedimento, declaração de cumprimento de norma trabalhista de que não emprega menor de 18 anos, de o enquadramento como ME ou EPP, entre outras diversas declarações que o edital pode criar. Então você deve estar atento, porque essa declaração ela parece simples, mas ela de forma alguma pode ser ignorada, tá bom? Por quê? Porque o melhor caminho é sempre usar os modelos que estão fornecidos pelo próprio edital, porque se o edital está fornecendo já o modelo, você seguindo ele, você facilita o entendimento junto à comissão de licitação e facilita também o teu entendimento de tu não buscar talvez uma declaração que não haja necessidade de apresentar, você apresenta mais e esquece daquelas que são essenciais. Dessa forma você vai ser inabilitado por falta de documentação e automaticamente vai ser desclassificado, tá bom? Eu estou mostrando para vocês agora aí uma seção de edital e ele trata, você pode ver aqui, os anexos que tem e os modelos de declaração. Então o edital pode solicitar diversos tipos de declaração, você tem que estar muito atento na leitura e na interpretação. Agora, pessoal, além dos documentos, você também precisa conhecer os cadastros. Os cadastros. Vocês vão lembrar agora que a gente já falou numa aula anterior que no âmbito federal, um cadastro muito importante, na verdade extremamente importante, é o SICAF, que é utilizado para cadastro de fornecedores e interação com o governo em licitações e contratos. Então, o serviço oficial do gov.br ele informa que o cadastro permite a participação em licitações, formalização de contratos e que o registro no SICAF deve ter validade nacional por 1 ano. Então você tem que manter o teu SICAF também atualizado e lá também municiar o sistema com as tuas documentações, tá certo? Além do SICAF, várias licitações elas acontecem em plataformas próprias. Compras.gov.br, os portais estaduais, municipais, plataformas privadas, que temos aí BNC, BLL Compras, Portal de Compras Públicas, o Licitaí Net, então tem diversos sistemas. Cada edital ele informa onde a proposta deve ser enviada. Então o erro muito comum que acontece é de deixar o cadastro da plataforma para o último dia, como a gente falou na aula anterior. Então pode ter muito problema com validação, procuração, certificado, autorização e isso vocês devem ter cuidado. Então eu reforço mais uma vez nessa aula que o cadastro da plataforma também faz parte da preparação documental, faz parte da preparação dos teus documentos, que às vezes você tem também que municiar o sistema com documentação específica do teu CNPJ, tá bom? E isso já faz um leque que a gente vai falar de organização, tá? Porque a minha recomendação é que toda empresa crie uma pasta, como eu falei anteriormente, um Excel, um Drive, chamado Documentos da Empresa, Documentos CNPJ, Documentação CNPJ. E ali você vai criar subpastas, vai criar outros arquivos que você vai tratar. Um somente da documentação jurídica, outro somente da documentação fiscal e trabalhista, somente da parte técnica com seus atestados, os CATs, quando envolve arquitetura e engenharia, você vai colocar toda a tua parte técnica ali dentro. A tua parte econômico-financeira fica separada com o trabalho juntamente com o contador. As declarações, você vai ler edital por edital e vai separar as declarações de cada edital. E por último, você já deixa prontas as plataformas em que você tem cadastro, para você ter um controle e não precisar entrar em desespero quando aparecer um edital e você olhar, meu Deus, como fazer o cadastro, às vezes você até já tem e não se recorda. Então essa organização ela é simples, ela evita muita confusão e também é importante porque você vai ter ali os arquivos nomeados de forma clara e objetiva e sempre que você for participar de alguma licitação, você já vai saber quais documentos você tem naquela pasta para subir, tá bom? Então, evita deixar nomes genéricos dentro das pastas, ou seja, documento novo, certidão final, arquivo certo, última versão. Não, mantenha somente pastas objetivas com data e validade. Tá bom, pessoal? Porque isso vai facilitar muito na hora de enviar esses documentos na plataforma. Eu estou mostrando para vocês aqui um exemplo de como eu faço uma organização, tá? Essa é de uma empresa específica e a gente deixa eles separadinho aqui os documentos do CNPJ, os atestados, contratos e tudo mais.
Tá certo, pessoal? Agora, antes de encerrar, eu quero destacar os principais erros que derrubam os iniciantes, tá? O primeiro é a certidão vencida. Você ter uma certidão vencida é um problema. Primeiro que se você trabalha como consultor ou trabalha dentro da área de licitação de uma empresa, esse erro é seu, porque você deve manter as certidões atualizadas a fim que você está prestando uma consultoria. E se você é a empresa em si, ou eu empresa no caso, você deve ter muito cuidado, porque uma certidão vencida te faz perder um contrato que possa ser muito bom e muito vantajoso. Tem que cuidar muito a questão dos atestados de capacidade que são incompatíveis com o objeto. Às vezes você tem um atestado bom, mas você formulou ele da forma errada e acaba ficando incompatível com o objeto daquela licitação. Então tem que ter muita atenção a isso. Manter sempre o contrato social atualizado, tá bom? Evitar de representantes sem poder para assinar, ou seja, sem procuração, que isso aí pode te inabilitar também num processo, pode te inabilitar numa sessão. Manter sempre os seus cadastros ativos nas plataformas, não deixar cadastro pendente, porque o cadastro pendente de última hora não vai te deixar participar da licitação. Não esquecer de nenhuma declaração que está no edital. Revise, 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 preencha e aí sim suba todas as declarações e tente manter organizados os seus arquivos para evitar de encaminhar e subir um arquivo errado dentro do sistema, que às vezes você sobe um arquivo duplicado, você acha que mandou todos, acaba esquecendo e você é inabilitado. Esses erros, eles não têm relação com falta de capacidade técnica, tá bom? Muitas vezes são apenas falta de organização, falta de atenção e falta de estratégia. Então, por isso que essa aula ela é tão importante, porque a organização documental ela não garante que você vai vencer, mas a falta dela vai fazer você perder. Se você não tiver organização dos seus documentos, você vai perder com certeza. Tá bom? Então, para fechar, a sua tarefa prática de hoje, dessa aula, vai ser montar a sua primeira pasta de documentos. Você vai montar o seu Drive, vai criar suas pastas, as subpastas, vai listar todos os documentos que você já possui, vai marcar os documentos pendentes que você diz, opa, esse aqui o Lua falou e eu não tenho, eu preciso ir atrás. Vai anotar a validade de todas as suas... Agora tu pega o bloquinho ou pega o teu Excel e vai anotar certidão por certidão, a data da emissão e a validade e quando que você tem que renovar para você não perder, tá bom, pessoal? Certidão vencida elimina, desclassifica, tá bom? Você vai separar os teus atestados que tu já tem. Se você não tiver, você vai organizar os atestados dos objetos que você já prestou serviço e vai buscar eles, porque isso aí ganha licitação e vai registrar quais cadastros de plataforma você já tem e quais que você precisa verificar das principais plataformas. Tá bom, pessoal? Então isso é extremamente importante para que você tenha a sua organização e a sua estratégia. E na próxima aula a gente vai falar sobre um assunto, olha, que é o que dá o que falar, né? Que é a elaboração da proposta e do preço. Porque depois que você encontra a oportunidade, lê o edital, organiza os documentos, chega o momento do pega pra capar, que é de pensar em uma proposta competitiva, mas também viável para que tua empresa possa participar da licitação. Tá bom, pessoal? Essa foi mais uma aula, então, do nosso curso Licitações do Zero. Espero que vocês estejam gostando. E não se esqueça, documentação não é burocracia de última hora. É preparação para que você possa disputar com segurança, porque licitação não é sorte. Licitação é estratégia. Tá certo, pessoal? Até a próxima aula.